de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, né? O título dessa palestra, desse trabalho, né, é meio apavorante. Reflexões sobre a raiz do mal. Tem até um filme de terror que tem esse mesmo título, né? Depois que eu vi na internet, eu nem tinha percebido. Não vamos falar sobre o livro, com certeza. Muito bem. A nossa vida emocional, né? O nosso eu profundo, é pena que eu não trouxe o slide, mas vamos imaginar um iceberg, né? Que tem aquela pontinha para fora e mais de 2/3 ou 2/3 do volume do iceberg fica mergulhado na água. Mas a nossa vida emocional comanda o nosso pensar, comanda o nosso pensamento, e mais do que isso, né? Ela rege o motivo, aquilo que nos trouxe aqui de volta à vida física. Nós sabemos pela doutrina espírita que somos espíritos em evolução, né, que já reencarnamos várias e várias vezes ao longo do tempo. E existe uma questão, que é sempre uma questão importante da gente falar e ressaltar, a questão do esquecimento. A gente sabe que quando a gente reencarna, a gente perde, ou pelo menos não tem aquela memória com relação àquelas situações dessas vivências anteriores. A gente não lembra das circunstâncias, dos fatos que nós vivenciamos nessas outras existências. A gente não tem. Mas, porém, é importante a gente colocar isso, as emoções ficam. As emoções dessas vivências que a gente teve, elas permanecem. E esse é um aspecto muito importante da gente colocar, porque quando a gente volta aqui ao plano material, nós trazemos justamente essas impressões que continuam aí, de alguma forma, impregnadas, né? Permanecem influindo na nossa vida, no nosso ser, no presente, na presente existência. Então existe todo um conjunto de emoções imenso que nós vivenciamos no passado que constituem essa bagagem espiritual que cada um de nós tem. Então isso faz uma grande diferença, é em cima disso que a gente vai trabalhar, em cima desse fato. Por isso a gente pode afirmar que nós somos muito mais conduzidos por coisas que nós não nos damos conta, né? Ou de outra forma, somos muito mais sentimentos e emoções do que propriamente aquilo que a gente pensa, do que propriamente aquilo que a gente pensa que nós somos. É meio confuso, né? O pensamento é meio confuso, mas é mais ou menos por aí, porque nós somos movidos muito por essa carga de experiências, por essa carga emocional que é própria de cada um de nós. Cada um de nós tem esse conjunto de emoções que vão caracterizar, na verdade, a nossa individualidade. É um traço único que só o nosso espírito teceu ao longo de todas essas jornadas, essas caminhadas nessas outras encarnações. Muito bem. Um grande filósofo da antiguidade já mostrou isso, né, que nós não nos conhecemos a nós mesmos. Foi Sócrates, né? Eu não vou falar, ele viu, foi Xenofonte, que era que trabalhava com ele, um aluno dele, e Xenofonte viu lá no frontispício do oráculo de Delfos, que era um prédio, um templo, ele viu lá escrito, conhece-te a ti mesmo, né? Então, ele deu uma pista de que a grande tarefa nossa, existencial, ou seja, na existência física, na oportunidade da reencarnação, é que a gente faça e procure fazer esse mergulho profundo, né, em direção a nós mesmos, para que a gente possa ir ao encontro daquilo que realmente somos. Né? Porque muitas vezes essa vida exterior, essa vivência em função das circunstâncias em que estamos colocados, tem os apelos todos das necessidades materiais, de várias questões, que estão muito externas, muito no exterior. E a gente se acostumou muito, se acomodou muito nesse processo de entender e achar que essa realidade que a gente observa, que a gente segura, que a gente tateia, ela seria realmente aquilo principal e essencial da nossa vida. Então,
essa pista aqui que já foi dada por Sócrates lá atrás, mais de 2000 anos, bem mais de 2000 anos, ele deu essa informação, e a gente ainda não compreendeu esse ponto. Como também não compreendeu tanta coisa do Evangelho, né? Mas é isso aí, nós estamos no caminho, e nosso objetivo é tentar encurtá-lo, tentar superar o tempo que a gente já perdeu. Mas vamos lá, então. Então, a gente tem que fazer esse mergulho no íntimo, no nosso interior de nós mesmos, para a gente poder traçar, definir um norte, né, para a nossa existência, um sentido para a nossa vida. Que se a gente for se prender apenas para essas questões de fora, a gente vai ver que a gente realmente, hoje mesmo, né, uma pequena reflexão que a gente faça em cima em relação à realidade que a gente está vivendo, às situações que a gente está vivenciando, são muito chocantes. Então, se fosse só isso, né, imagina, graças a Deus, né, a gente está percebendo que tem muito mais a justificar essa nossa passagem nesse mundo assim tão sofrido de provas e expiações. Tem uma coisa que já deve ter acontecido com alguns de vocês, que pode demonstrar bem essa dificuldade que a gente está falando desse nosso autoencontro, da gente realizar esse autoencontro. Quer ver? A gente vê passando assim perto da gente, na rua, a gente vê o nosso cardiologista, né? Aí a gente comenta, aí, lá vai o meu cardiologista, ele que fez a minha angioplastia, desentupiu as artérias coronárias. Ora, isso aí é um comentário, até aqui na casa mesmo já tem, pelo menos, né, tem eu e tem mais um, que é o Jailton, que já fez esse procedimento. Então, tem mais alguém que já fez? É o Rogério, é isso mesmo. Então, tem mais, tem 3, né? Então, não é nada surpreendente, isso é uma coisa que não surpreende ninguém, tranquilo, se a gente leva, né, beleza. Aí passa por nós lá no shopping, a gente está fazendo lá, né, olhando lá as vitrines do shopping, porque está difícil para comprar as coisas, a gente só está olhando a vitrine. Né, normalmente a gente fazia isso antigamente, né? Eu lembro que eu saí com minha mãe lá em Petrópolis, na Rua do Imperador, só para poder ver vitrine, que não tinha grana para comprar. Mas aqui a gente tem também essa oportunidade. Aí a gente vê passar lá um anestesista, né? Não estou falando de Melim, não, pode ser que seja até Melim, né? Sabe, quando fiz aquela minha cirurgia, aquele ali foi ele que me anestesiou, ele é espírita, a anestesia dele é completa, é do corpo e do espírito, mata pau, né? Muito legal, beleza, muito bem. Mas dificilmente um de nós, ou alguma pessoa, iria falar, e aquele ali que está passando, que ele é meu psiquiatra. Vocês acham que né? Complicado, né? Se o cara fizer isso, ele deve estar precisando de um psiquiatra realmente, né? Então, é complicado. Então, a gente tem muita dificuldade de entrar em contato justamente conosco mesmo. Esse caminho é um caminho difícil, porque o nosso caminho sempre foi muito para fora, muito nessa conexão externa, né? Muito assim voltado para o mundo exterior, com algo externo, né? A gente vai falar sobre isso, mas se a gente falava do mal, o mal não está em nós, o mal está fora. O mal é o diabo, o mal é o Satanás, né? A gente colocando o mal sempre externo, sempre fora de nós. Mas vamos prosseguir para a gente... Então, esse caminho de aprofundamento em nós, ele encara realmente vários entraves, vários conflitos, quando a gente dirige esse olhar para dentro de nós. A gente não se encoraja muito. Então, via de regra, o que acontece? A vida e a experiência vivencial, ela vai provocar em nós algumas sacudidas, né? Algumas situações, alguns problemas, perturbações, doenças até, que vão nos levar a mobilizar uma busca, né, por soluções para esses problemas. A gente vai procurar um médico, procurar um psicólogo, vai procurar um apoio, né, espiritual. A gente vai sair em busca de alguma coisa diferente. Para alguns, a situação tem que ficar negra, né, para acontecer isso. Aí o negócio fica tão brabo que o cara sai desesperado buscando um auxílio, um apoio. Então, a crise, ela tem a sua importância. A crise ela é importante porque é ela que nos leva a dirigir o olhar para o que é essencial, né? A gente vê até em relação à crise que estamos vivenciando no nosso país, está conduzindo, digamos assim, políticos, né? Temos a esperança, né, de que eles possam enxergar que tem falhas básicas, né, fundamentais, que precisam ser trabalhadas, quer dizer, de essência, de profundidade, para tentar consertar essa bagunça que está se tornando a vida econômica, política do país. Então,
a crise, ela se estabelece muitas vezes nesse projeto de aperfeiçoamento, dirigindo o nosso olhar para aquilo que é mais importante. Muito bem. Isso leva a gente, justamente quando a gente está em crise, a gente está com algum problema, em uma busca de sintonizar uma nova forma de viver, uma nova forma que possa reverter a situação, possa mudar as coisas, né? E aí a gente vai precisar vir para as igrejas. A gente vem para as igrejas também com essa busca, com esse desejo, né, de encontrar esses caminhos de solução. E quando a gente vem à igreja, o nosso primeiro propósito é justamente estar em contato, estar junto com as pessoas que pensam como nós, né, que estão também com esses mesmos objetivos. E aí é interessante, eu estou falando de igreja, vocês podem estar estranhando, mas nós estamos aqui numa igreja. Porque a igreja deriva do grego egrégora, né? Então a egrégora é justamente esse lugar comum em que comungam ali, estão ali pessoas que compartilham um mesmo ideal, um mesmo propósito, né? Então estão ali agregadas, né? E essa questão de agregar já vem lá de Sócrates também. Sócrates definiu que o homem é um ser gregário, ou seja, é um ser que precisa, até para a sua sobrevivência, para o seu maior conforto, viver em sociedade, viver em conjunto com outras pessoas, né? Então, nessa questão dessa busca, todos nós vivemos em busca, todo ser vivente na Terra está em busca da sua egrégora psicológica. Vamos tentar explicar. Quando a gente fala dessa egrégora, considerando esse termo, uma egrégora, para alguns, pode ser um bar, onde tem lá bebidas sendo servidas, tem ali petisco. Então, a pessoa ali é onde ela se encontra. Pode ser que a egrégora da pessoa seja um lugar onde estejam pessoas consumindo drogas pesadas. Não? Pode ser, então, a egrégora ela pode ter esse sentido também, desse agrupamento de pessoas em função de certos propósitos que não são felizes, né? Então, é só para a gente poder entender melhor esse termo, porque se a gente for olhar na internet, a egrégora aparece, às vezes, direcionando para esses espaços também. Então, a gente tem que compreender melhor esse termo, né? A aplicação dele. Muito bem. Aqui, onde nós estamos, na igreja, aqui no templo, aqui na instituição espírita, no centro espírita, especificamente aqui no Trabalhadores de Jesus, nós estamos buscando com sinceridade, de uma forma sincera, tudo isso que a gente está falando, mas a gente não está, sinceramente ainda, vivenciando aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente está aprendendo. Nós ainda temos dificuldade. Teve uma quarta-feira agora passada, não foi passada, foi retrasada, até a Rosana Zolini abordou esse ponto, falando realmente dessa dificuldade, às vezes, que a gente tem, quando a gente se encanta com a doutrina, com os princípios da doutrina, e começa numa ânsia, né, de querer aplicá-los, querer viver aquilo tudo para a gente poder se transformar, a gente se fazer melhor. E muitas vezes a gente vai bater justamente de frente com situações que estão além das nossas possibilidades de alcançar. A gente tem limitações. Aí, com isso, a pessoa se frustra. E alguns até chegam até a se afastar das linhas de aprendizado, dessa aproximação com a doutrina, quando percebe que não é capaz de vencer certas dificuldades. É falta de compreensão. Tem que estudar mais um pouco para poder compreender melhor isso aí, né? E ter mais tranquilidade, mais serenidade para encarar isso. Então é importante que a gente esteja percebendo que, às vezes, o que acontece é que vem um processo mais difícil. Às vezes, mesmo aquele que já tem anos, às vezes, de frequentação numa doutrina, participa de tarefas, a pessoa que está envolvida realmente com o propósito da causa espírita, e às vezes vem uma dificuldade, vem uma dor, vem uma determinada doença. É um processo que muitas vezes se faz necessário. Às vezes a história daquele espírito determina certas necessidades, certas vivências, ainda que dolorosas, nessa encarnação. Então, é função, às vezes, da programação que foi feita, do que está projetado para essa existência nossa. Bem, as pessoas ainda têm uma mania de procurar, e nós mesmos, né? Justamente quando vem uma dificuldade, de procurar elementos mágicos, né?
Tem aqueles elementos mágicos, Marcelo costuma falar, como é que é? Dona Maria faz desfaz, né? Que ele fala. É engraçado. Então, no sentido de encontrar soluções imediatas, que você vai paga lá uma consulta, já que a pessoa resolve, traz o amor de volta, faz acontecer, né? De tudo. Para se livrarem de seus problemas. Porque, na maioria das vezes, né, nós queremos justamente essas soluções mágicas. Né? Nós vivemos em busca disso por muito tempo. E especialmente soluções também que venham de fora para dentro, que não me levem, ou que precisem, demandem esse exercício de fora para de dentro, né, que a gente possa, eu falei de fora para dentro, mas esse exercício para dentro de nós mesmos, é algo que vem com uma solução mágica, que vem, chegou aqui e resolveu. Eu não preciso ir adiante desse ponto. Os antigos gregos tinham uma doutrina, um conceito chamado eudaimonia. Bem, vamos explicar o que é isso, né? Seria aquela proteção que eles associavam aos deuses do Olimpo. Então, os deuses tinham poderes e tinham capacidade de dar proteção a eles. Acreditavam nessa ideia, tinham esse entendimento. Então, era assim, se você estiver bem com eles, está fazendo a vontade deles, você está na boa com eles, você está tranquilo, não vai ter problema, tudo de bom vai acontecer na sua vida. E agora, se eles estranharem alguém, se alguém estiver mal com eles, aí, meu filho, sai de baixo que a barra vai pesar. Então, era uma questão assim de boa ou má sorte de uns, ou seja, era a graça perante os deuses. É assim que funcionava. Séculos mais tarde, a gente vai ver um cidadão, Calvino, ele foi o criador, fundador do calvinismo, e o Calvino, justamente querendo restaurar esse conceito da graça, isso é muito importante, né? Esse conceito da graça, porque ele é vigente. Hoje, a gente vê muitas religiões ainda focadas nesse conceito. Então, no conceito da graça, ele afirma que Deus concede a graça. Deus concede a graça. É muito aquilo, daquele aspecto cômodo, de que a gente achar que a paz que a gente tanto deseja em nós é algo que nos vai ser concedido por Deus, essa paz. E a doutrina espírita esclarece tão claramente para nós que qualquer atributo desse, qualquer virtude, qualquer valor dessa natureza, é uma questão de uma conquista individual, pessoal, de cada um. Cada um vai ter que fazer por onde para alcançar isso. A gente vê aquele que é o adicto, né? Aquele que é o drogado, tantas vezes ele busca, justamente na droga, fazer um atalho nesse caminhamento para encontrar, digamos, essa paz, essa onda, essa condição, né, de tranquilidade, né, que ele acha que ele construiu aquilo através do consumo daquela droga. Na verdade, ele está acionando alguns hormônios que provocam essa sensação de prazer, essa sensação, né, de alegria, de euforia, querendo encurtar o caminho. Só que, quando ele faz isso, o que está acontecendo? Ele está impactando o seu organismo, né, com situações dentro da bioquímica cerebral, aquilo vai trazer vários problemas, várias repercussões, né? É o problema de um Alzheimer mais avançado, assim, vai encurtar em 30 anos. 30 anos antes do que deveria ter, ele está tendo Alzheimer. Né? 30 anos de antecedência, ele começa a ter problemas neurológicos. Então, quer dizer, ele está encurtando. Mas por que isso? Por que isso acontece? Porque quando a conta vem, é porque não houve o trabalho para se conquistar aquele prazer, para se conquistar aquela paz. Tanto que ele, digamos, acha que conseguiu, que ele achou que conseguiu, mas aquilo ali é temporário, aquilo ali é uma coisa extremamente curta, né, que causa uma dependência terrível, como todos nós sabemos. Até não estava previsto falar sobre isso, acabei falando, meu amigo ali. Então, meus irmãos, se Deus, a questão justamente dessa questão da graça de Calvino, é que aquele que quer se salvar, Deus concede a graça da salvação para todo aquele que quer se salvar. Vamos analisar isso aí um pouquinho, né? Então, Deus concede a graça àquele que quer se salvar. Não importa o que o outro tenha feito, não importa que seja o maior criminoso da terra, não importa. Se ele quer, Deus quer salvar e ele salva. Né? Então, se Deus se engraçou dele, irá salvá-lo de qualquer forma, não importa o que ele tenha feito.
Então, esse conceito da graça, ele persiste, na verdade, até hoje. Isso continua, até hoje, com pequenas variações nas religiões, né? Essa facilidade de se alcançar a salvação, que é colocada aí à torta e à direita, na televisão, nas TVs, e a gente tem essa informação a todo momento. Então, nós ficamos a imaginar, isso persistiu por muito tempo, talvez na nossa mentalidade, no nosso entendimento, de que nós sofremos por causa desse mal exterior, né? O espírita não pode concordar com isso, de que existe algo que se aproxima de nós e que trama contra nós. Essa é uma visão que está se aproximando muito da visão do obsessor, né? Até o espírita mesmo, alguns espíritos têm esse entendimento, às vezes, da questão obsessora. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, o espírita não pode concordar com essa colocação, às vezes que alguns religiosos fazem também, de que nós estamos sendo manipulados por elementos externos, né? Como se esses elementos externos tivessem um poder sobre nós, nessa manipulação. A questão é que, muitas vezes, a pessoa tem uma ideia equivocada e se afasta, na verdade, dos seus problemas, colocando justamente essa culpa nesse elemento externo, né? Transferindo a sua culpa, uma questão que é sua, a responsabilidade pelos problemas, para esse elemento externo. Ou seja, transferindo isso como se nós estivéssemos, a responsabilidade estivesse nas mãos do obsessor, nas mãos do obsessor desencarnado, né? Esqueci de quê? Aí que está o detalhe. A ação do espírito encarnado pode existir? Claro que pode. A ação que ela pode interferir na nossa vida, nos atrapalhar, é evidente que pode. Só que existe um aspecto muito importante nesse processo que a gente não pode esquecer. É necessário um princípio forte de reciprocidade, né, com relação ao processo e que nós chamamos de sintonia. Então, é necessário que se estabeleça uma reciprocidade entre encarnado e desencarnado para que se estabeleça o que se chama sintonia. Então, havendo a sintonia, realmente, aí a coisa pode pegar em nós, a coisa pode realmente, um espírito começar a interferir na nossa vida de alguma forma e trazer vários problemas. Mas é necessária a sintonia. Quando a gente fala da sintonia, a sintonia ela está associada com uma questão do nosso livre-arbítrio, né? É lógico que isso a gente não pode aprofundar muito, senão não dá nem tempo a gente falar o que a gente quer falar no nosso trabalho. Mas é tudo responsabilidade nossa. É a gente que muitas vezes está dando campo, está dando margem para que se estabeleça essa sintonia, né? Vamos avançar mais um pouco, para a gente entender isso aí um pouco melhor. Lança-se uma ideia malsã, seja do encarnado, seja do desencarnado, não importa. Uma ideia ruim, vamos dizer, né? Eu só vou captar essa ideia, né, se em mim tiver alguma coisa que se assemelhe com essa ideia, né? No caso de uma ideia malsã, aquilo que tiver na sombra que ainda está em mim, né, nessa ignorância que está em mim, nessa situação mal resolvida que está em mim, é que estiver condizente com a sombra que está no outro, seja ele encarnado ou desencarnado, não importa, espírito, né? Aí a gente poderia perguntar já com relação ao título do nosso trabalho, onde está então a raiz do mal? A raiz do mal está localizada aonde? Está fora, né? Está dentro de nós. A gente vai ver, agora no nosso avanço, algumas figuras que alguns têm até medo de falar essas palavras, né? Mas a gente vai colocar. O mal, meus amigos, ele está enraizado em nós mesmos. E para isso, a gente até uma das questões que nós utilizamos está nesse capítulo aqui, é o capítulo 12 do livro 3 do Livro dos Espíritos, quando fala aqui no capítulo 12 da perfeição, a perfeição moral. Então, nesse capítulo da perfeição moral, tem uma questão que fala claramente sobre a questão dessa radicação dos nossos vícios, né, dessas nossas mazelas, onde elas estão radicadas. E essa questão fala muito bem sobre isso, fala até enraizado, o termo que ele usa lá. Isso está tudo enraizado em nós, fruto dessa situação que nós falamos na introdução, dessas vivências todas que nós já tivemos e que impregnaram, né, ficaram assim registrados em nós, a emoção de todas essas vivências que a gente teve. Então, isso está tudo, está dentro da gente. Vamos lá. E é muita coisa, né?
Há pessoas que chegam aos centros espíritas, que chegam às instituições religiosas, trazendo certos conceitos que são conceitos atávicos. O que são conceitos atávicos? Vamos tentar explicar. Justamente em função de vivências passadas, em que a gente esteve em outros arraiais religiosos, né, em outras filosofias, e a gente absorveu certos conceitos que ficaram assim muito impressos em nós. Então a gente traz para essa existência aquilo ainda está presente, ainda está muito, muito forte em nós. De que as pessoas têm esses conceitos assim, que vêm justamente têm origem nessas vivências anteriores, e também na vivência, nessa encarnação também, de que estão sob a ação de uma força satânica, de uma força demoníaca, diabólica, sobre eles, atuando sobre eles, né? que eles têm até medo de pronunciar o nome. Mas é importante dizer, né, que essas personificações, elas não foram criadas por Deus, são criações humanas, são, digamos assim, formas concebidas pelo homem para personificar o mal. Né? Então, porque a gente não pode atribuir, a gente sabe, a doutrina já nos ensinou isso, que Deus não cria nada imperfeito. Então, Deus não poderia ter criado um ser para ser eternamente, né, fadado ao mal, ou que ele eternamente habitaria uma região infernal, uma região, né, de pobreza moral para todo o tempo. A gente lembra de um livro que a gente leu, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, é o maior filósofo da doutrina espírita. E ele fala justamente que se existisse inferno, se inferno fosse um lugar que existisse, Deus também lá estaria. E Deus é misericórdia, Deus é bondade. Então Deus tem sentido? Não tem lógica nenhuma, né? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, tudo é criação dEle. Então, por que estariam seres que estariam sempre apartados da luz, sempre apartados da possibilidade de avançar, de mudar a sua situação? É algo que até a lógica não aceita. O nosso senso de justiça não dá para aceitar esse entendimento, né? Aí nós vemos a teoria eclesiástica, a teologia eclesiástica, desculpem, criar um ser chamado Lúcifer. Quem foi Lúcifer? Lúcifer foi justamente esse anjo criado por Deus, como todos os outros anjos, mas que ele se rebelou contra Deus, achando que ele podia fazer aquilo que Deus fazia, tudo que Deus fazia, e mais, superar até Deus. E aí ele aprontou tanto que ele acabou sendo expulso, né, do paraíso, rebaixado para essas regiões do inferno. Então ele é conhecido como esse anjo caído por conta disso. Mas isso aí é uma situação que foi de uma criação teológica, vejam bem. Isso não está no Evangelho, né? Isso não está, você não vai encontrar isso na Bíblia. Então é uma criação que foi feita com outros objetivos. É lógico que essas criações, quando a gente fala dessas personificações, isso teve alguma finalidade positiva também. Porque em tempos recuados, as criaturas eram muito bárbaras, né? Até a questão do desenvolvimento moral pode ter demandado alguns freios, uma forma de frear. Então esses conceitos, essas concepções, elas tiveram o seu papel, talvez, numa imposição de medo mesmo, né, para poder, digamos assim, refrear certos ânimos e que as pessoas se ajustassem, se amoldassem a certas conceituações de ordem moral e que, digamos, deu resultado até um certo momento. O problema é que a gente vê que isso continua até hoje, né? A gente vê que muitos ainda estão aí cristalizados, travados nesses conceitos, sem fazer os avanços necessários, na verdade, que vão conceder a nós que somos espíritos e temos a nossa individualidade, a autonomia necessária. Não adianta, né, nós estarmos num processo de evolução e estarmos sempre dependentes da luz dos outros, da luz alheia. Nós estamos aqui para desenvolver a nossa própria luz, para desenvolver a nossa condição de autonomia em relação ao nosso curso de evolução. Senão a gente vai ficar sempre dependente de que o outro diz. É que nem a situação, às vezes, de outras religiões, às vezes que dependem do que aquele que ocupa a tribuna está falando.
É o que ele falar que vai ser, e pronto. Né? E é como se ele fosse um intermediário, né, entre os homens e Deus. Então a coisa passa por aí. Mas na etimologia da palavra, né, estudando a palavra Lúcifer, essa palavra que foi utilizada, o que significa Lúcifer? Significa, surpreendentemente, o portador da aurora. Olha que título, né? Até bonito que ele teria. Então, mas na condição que ele está hoje, digamos, dentro dessa ótica que lhe foi imposta, né, desse anjo meio querendo superar Deus, ele está aí, ficou a atazanar os seres viventes na Terra. Então, a localização dele é essa. Tem um outro asséculo, vamos dizer, uma outra figura que foi citada aqui já, o diabo. O diabo vem de diabolo, do latim, e significa o opositor. Isso significa o que seja diabo. E tem o Satanás, que já é do grego, que a gente identifica semanticamente como o adversário. Existe um outro também, que é mais importante que a gente vai falar, que seria o chamado demônio. O demônio vem do grego daimon. Alguém que teve contato já com a filosofia de Sócrates e tudo, vai ver lá Platão mencionando um daimon, um certo daimon, que estava lá sempre com Sócrates, era o mentor de Sócrates, então, que acompanhava Sócrates. Aqui, Sócrates, como médium que era, né, porque ele tinha esse contato direto com o seu daimon. E o que é daimon? Daimon significa gênio ou espírito. Isso que significa daimon. Muito bem. Quando a gente vai ler lá no Evangelho, o que a gente vê? Jesus, ele expulsava Satanás, ele expulsava qualquer outra coisa? Não, ele expulsava o quê? Daimon, expulsava demônios. Né? E o que são os demônios, então, dentro dessa acepção? É necessário que a gente compreenda o seguinte, essa palavra daimon, ela sempre é um substantivo que tem que vir associado com o adjetivo bom ou mal. E se a gente pudesse examinar alguma tradução mais antiga de alguns escritos, né, da Bíblia, e do Evangelho mesmo, a gente iria perceber que existia sempre uma qualificação com a palavra daimon. Era bom daimon ou mau daimon. Então, Jesus, ele expulsava maus espíritos, maus demônios, vamos ser dentro dessa concepção que a gente está colocando. Como também Sócrates tinha um bom daimon com ele tinha um espírito bom que estava sempre o intuindo, sempre participando com ele, sempre se comunicando com ele. Já a partir lá da Idade Média, é que essa qualificação de daimon, quer dizer, esse adjetivo que vinha, que acompanhava esse substantivo daimon, ele começou a ser excluído, isso desapareceu das escrituras. A Idade Média, a gente sabe que foi um período muito complicado, né? Foram 1000 anos, praticamente de trevas sobre a Terra, né? E que muitas questões da religião, principalmente da religião predominante no mundo ocidental, foram, digamos assim, trabalhadas dentro de cabeças, de mentalidades que, né, suprimiram uma opção de coisa, alteraram contextos, né, que estavam nas escrituras. A gente lembra aquele filme, O Nome da Rosa, quem assistiu aquele filme, né, do Humberto Eco, a história, mostra justamente isso, né, que existia lá um mosteiro, e lá no mosteiro tinham algumas obras que eram proibidas, estavam no índex proibitório, né, e que não eram acessíveis. E aqueles que foram os gaiatos de querer acessar, acabaram morrendo envenenados. Então, a palavra, a partir justamente da Idade Média, tomou uma acepção pejorativa dentro desse conceito que a gente está colocando. Então, a Igreja, antes da Idade Média, ela fazia claramente essa distinção nas Escrituras. Isso é um assunto bom para o Severino Celestino, né? De repente ver com ele, até perguntar para ele poder dar uma luz para a gente. Muito bem. Então, amigos, será que existe um opositor? Que a gente está falando aqui dessas figuras, dessas personificações, né, que para alguns até dói até o ouvido, né, de falar
essas palavras, até a gente não se encoraja muito de falar, né? Mas é função ainda desse atavismo que todos nós trazemos. É mais uma prova, justamente, desse sentimento que a gente não sabe de onde vem, o porquê que ele está em nós, mas ele promana dessas experiências, né? Que a gente já vivenciou e incutiu muito essa ideia desse pavor com relação a esses nomes. Pois é importante realmente a gente fazer o aprofundamento, estudar, procurar compreender as questões no seu devido lugar, né? Então, existe algum opositor? Será que existe? Em relação a esses interesses nossos espirituais, qual será o nosso maior opositor? Somos nós mesmos, o nosso maior opositor somos nós mesmos. E veja bem, a gente tem um ditado que a gente encontrou, que situa que nós somos o maior problema nosso. Eu sou o maior problema meu, mas eu também sou a minha solução. Então, o Pai, quando nos criou, ele nos criou simples e ignorantes, como está lá escrito no Livro dos Espíritos. Ele não nos criou imperfeitos. Deus não cria o imperfeito, ele cria o perfectível. Nós somos seres perfectíveis dentro dessa ótica. Ou seja, os recursos para a nossa salvação, entre aspas, o recurso para nosso crescimento evolutivo, para a nossa autossuperação, eles estão íncitos, eles estão presentes em nós o tempo todo. A gente vê a doutrina espírita já nos falar o quê? Que a consciência, né, que as leis cósmicas, as leis de Deus, estão escritas na nossa consciência, muito mais completa do que está ali nas leis morais do Livro dos Espíritos, que é uma forma didática de a gente tomar contato com isso. Então, as leis, de uma forma completa, né, estão em nós presentes, justamente para nos propiciar essa autonomia de que falamos, que a gente precisa ter essa autonomia para crescer, para desenvolver, até em outros planos, em outros níveis, em qualquer nível que seja, a gente esteja com essa condição plena para nós, né? Então, essa questão desse opositor não é o diabo, não é. O opositor nosso somos nós mesmos, que refreamos esse processo já por muito tempo, por milênios, por séculos, por oportunidades que tivemos em trânsito aqui na Terra e em outras oportunidades, em outros momentos que nós estivemos aqui, né? É importante, nós já falamos por alto isso aqui, na natureza existe a lei dos semelhantes, né? Da questão daquilo que se assemelha em mim com algo que está vindo de fora. Muito bem. Então, o que cruza com a gente e que nos toca é porque encontrou ressonância em nós, encontrou realmente um viés de contato com a gente, né? Ou seja, encontrou em nós sintonia, algo que sintoniza com aquilo que está chegando. E seja isso bom ou seja isso mal, não importa. Aquela carga, né, essa onda, digamos, ela acaba mobilizando algo igual ou semelhante que está em nós, que está vibrando em nós, né? Algo que, na verdade, eu não consigo reconhecer que aquilo está em mim. Aí entra naquele aspecto que a gente estava falando lá do início, das emoções todas que estão presentes em nós, influenciando a nossa vida, e que a gente, digamos, sabe que elas aconteceram, elas continuam nos impactando, mas nós não as percebemos com claridade. Por isso, a sugestão de Sócrates de a gente fazer esse mergulho mais profundo nessa descoberta dessas questões, não para a gente poder, porque é complicado quando a gente fala isso, a gente fazer esse mergulho profundo, a gente tem que ter recursos, também elementos, para fazer o retorno, o feedback. Não adianta você se tomar contato com a sua iniquidade, com a sua pequenez espiritual, e você não vê recursos para você poder resolver as questões todas que vão surgir. Mas não é isso. É para que a gente possa estar construindo dentro de nós mesmos as defesas com relação a esses ataques externos que volta e meia nós estamos recebendo, seja no trabalho, seja na vivência familiar, seja onde for, seja até dentro de uma instituição religiosa. Então, a gente está o tempo todo sendo bombardeado. E muitas questões entrando em conexão com essa questão mais profunda em nós. Então, é uma questão da gente estar investindo num processo
de apaziguamento do nosso coração, realizando aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós viemos fazer efetivamente aqui. Né? A gente não pode se apartar, achar que as coisas estão resolvidas, a gente se apartar dessas questões mais profundas em nós. Né? E isso realmente vai trazer a complicação, que a gente não vai ter paz construída em nós, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo maior. Né? Então, a questão é que a gente é responsável porque a gente dá campo, muitas vezes, para que essas situações se estabeleçam em nós, a gente se permite. Né? A gente que é espírita, às vezes você vai num convite até em família e tudo, a gente sabe que essas situações familiares, qualquer festa, aniversário, né, batizado, Natal, tudo que é festa, que a gente é convidado, sempre rola o quê? Que está sempre presente lá na mesa, o álcool, não é verdade? Então, existem certos apelos que a gente precisa, digamos assim, não que algo espírita seja proibido ingerir álcool, mas são questões que a gente sabe muitas vezes que uma situação infeliz que acontece, um acidente, quase sempre a gente vai ver, né, o álcool ali envolvido, causando alguma tristeza, alguma situação mais complicada. Então, são coisas que para nós, o espírito, que vai, digamos assim, se achegando, vai se apropriando desses conceitos, é uma coisa quase que natural a gente ir se afastando, se apartando de certos comportamentos, de certos hábitos, de certos vícios mesmo que temos, que às vezes até vícios que a gente nem percebe ainda, que é até viciado em certos hábitos, certas práticas, mas a gente vai se descobrindo, é um descortinar para nós. Né? Mas nessa questão, muitas vezes a gente vive um certo isolamento. Alguns amigos, às vezes, até não convidam mais, porque você não compactua, né? não participa. Você não está bebendo, deixa de ser careta, não sei o quê. Você vai, toma uma bebidinha aqui, né? E a gente não topa a parada. Mas é a questão da gente ir formando essa resistência em nós a certos apelos que podem ser, digamos, dificultar mais ainda o nosso processo nesse encaminhamento. Né? Então, é difícil para nós a questão da gente localizar em nós o mal. Porque a gente está falando justamente isso, né? Ele está falando até agora, a gente já tirou o mal lá de fora e a gente está dizendo que o mal está aqui. Bem, é difícil a gente fazer e localizar esse mal em nós. A gente se acostumou muito, até em relação à questão da culpa, desde criança, né? É assim. O culpado nunca era a gente, né? O culpado é sempre o outro. A gente tinha essa mania de terceirizar a culpa, né? O culpado é o outro lá que tem que responder, não sou eu, isso não é comigo. Então, quer dizer, a situação até da culpa, a gente vai ver muitas vezes que passa-se uma vida inteira e certos aspectos ficaram ocultos, porque ninguém viu, porque ninguém se deu conta, e são, digamos, coisas que a gente realizou que não foram legais. A gente leva lá para o plano espiritual isso. Como é que vocês acham que é lá? Quando a gente não resolveu essas questões aqui? Será que fica no branco? Fica tudo em branco? Não fica. Não fica. Essas questões estão registradas e estão nessa contabilidade do nosso compromisso espiritual. Então, a gente ter essa serenidade nesse autoenfrentamento é algo necessário, algo importante, lógico que dentro das nossas possibilidades também de fazer esse mergulho íntimo que está sugerido. Mas é um processo que a gente precisa, digamos, nos acostumar a realizar. A gente vê Santo Agostinho, lógico que é uma comparação, né, de um espírito que tem uma evolução mais avantajada que a gente, mas a gente vê que ele fazia diariamente um apanhado de todas as suas ações, vendo realmente, pesando tudo que ele fez e percebendo, tentando identificar se ele não poderia ter feito aquilo de outra forma, se de repente a maneira como ele se comportou, o que resultou das suas atitudes, se foi realmente o ideal. E de repente, se alguma coisa que ele percebesse que não ficou legal, ele já se programava para fazer melhor no dia seguinte. Então é um processo, é uma disciplina que ele se dava, que não devia ser fácil, né? Como foi difícil para mim tantas vezes ler um livro chamado Lampadário, de Joana de Anjos. É um livro que é um puxão de orelha atrás do outro, sabe? Nossa, é difícil ler aquele livro. É difícil. Confesso, mas não sei se eu não voltei a ler, não, sabe? Não sei como é que vai ser agora para encarar de novo esse livro. Mas na época que eu li, era difícil, era complicado, porque estava justamente apontando essa direção, né? E da gente realmente se assenhorar
da nossa realidade, da nossa condição e procurar realmente fazer o processo de aperfeiçoamento, fazer o processo da nossa melhoria íntima, porque as religiões, elas existem com esse objetivo, o objetivo de nos fazer melhor, de nos transformar para o bem, para que a gente possa encontrar tudo aquilo que a gente almeja, né, em termos de felicidade, de paz. Né? Muito bem. Então, a questão dessa paz no mundo, né, ela só vai se estabelecer realmente quando a gente reconhecer os nossos erros com o outro, os nossos erros, né, o nosso pecado, vamos dizer assim, essas transgressões que a gente cometeu, né, com as situações todas que a gente tem, e, sobretudo, quando a gente enfrentar esse lado ainda sombrio em nós, esse lado sombra. Quando a gente fala desse lado sombra, é a nossa ignorância, é a necessidade da gente estar em busca de estudar, de se aprofundar, de procurar realmente compreender melhor, e cada vez melhor, como a doutrina espírita tem nos proposto, a realidade que nós estamos vivenciando. Senão a gente vive em opressão, a gente se sente, assim, como que atacado de todos os lados. Isso é uma sensação, às vezes, de desconforto, que a gente precisa compreender melhor as questões para que a gente possa, efetivamente, sermos elementos de auxílio, de apoio, possamos dar algo em favor do outro que ainda não se esclareceu, que ainda não alcançou, de repente, um entendimento melhor com relação a tudo que está vivenciando, que está passando. Porque tem pessoas que vivenciam certas existências e até acreditam que estão sendo perseguidas por algum diabo, algum saco de Satanás, está acabando com a vida dela. Né? Tem pessoas que ainda... Então, não é possível que isso tudo seja em cima de mim, porque só comigo, parece que é só comigo, e pessoas até que imprecam contra Deus, o que, na verdade, é um grande absurdo. Então, esse entendimento de que o mal reside em nós situa-se numa das colocações feitas aqui, até pelo Espírito Emmanuel, no Evangelho, em que ele fala que o grande mal que reside em nós é o egoísmo. Então, nós ainda temos muita marca, né, do egoísmo. E o egoísmo, isso vem de muito longa data. Talvez até até entre os animais a gente vê a questão do egoísmo imperar. Quer dizer, quanto mais inferior, né, digamos, na escala evolutiva, mais egoísta, vamos dizer, digamos, a gente vai perceber nas atitudes. A gente pega 2 filhotes de cachorro, né? 2 filhotinhos de cachorro. Aí bota, tal, pega um no cestinho, faz um carinho, o outro fica olhando. Quando você botar ele de volta, o que o outro cachorrinho faz? Ataca. Vai e cai em cima do outro cachorro, né? Quer morder o outro cachorro. Então, quer dizer, é uma situação de um egoísmo, de não admitir que o outro tem alguma coisa que ele não tem. E isso aí é muito nítido nessas situações, né? A questão maior em relação a nós é que a gente precisa fazer que o bem prevaleça em todas as situações. Esse é o nosso objetivo também, né? E para que ele prevaleça, é necessário a gente justamente travar essa batalha interna. Porque muitas vezes essas questões que a gente pensa que é uma provocação externa, é uma situação externa, sim, de uma ideia que foi lançada e que se conectou conosco, porque nós permitimos que isso acontecesse. E aí a coisa se instala, a perturbação se instala. É que nem, às vezes, uma discussão em família, né? Certas questões, às vezes, que surgem e geram uma discussão, geram uma reação, né? Nós temos muita tendência reativa, e essas reações, muitas vezes, criam problemas, palavras que não deveriam ser ditas, né? E situações que não deveriam estar acontecendo, às vezes acontecem, e a mágoa se instala, e aquela paz, na verdade, que estava ali, que poderia acontecer, fica comprometida. Então, são situações que demandam uma luta íntima, uma batalha interna, no sentido de não permitir que isso prospere, né? Da gente formar, não uma resistência, mas é aquela situação que Jesus fala, da gente oferecer a outra face. Né? Se você levou um tapa de uma face, você oferecer a outra face, que é no sentido até de quebrar, de romper esse processo, não permitir que ele prospere, não permitir que ele realmente ganhe corpo e acabe comprometendo toda a paz, todo o entendimento que a gente desejaria que estivesse estabelecido. Então, a questão do autoconhecimento, nesse aspecto, é fundamental, que a gente se conhecendo, a gente tem como ofertar resistência a certas situações para que ela não ecloda numa reação
que venha a trazer uma questão até desproporcional, que quantas vezes uma pessoa nos ofende ou nos ofendeu, e a nossa reação foi desproporcional, que a gente ultrapassou, digamos, o ponto até da ofensa que a gente recebeu. E aí o comprometido passou a sermos nós mesmos. Então a gente tem e deve trabalhar com esse fim, né? A gente não vencerá o mal combatendo nenhum mal externo, mas sim esse mal interno, essa situação que ainda está presente em nós. Com relação à questão do mal externo, a gente vai fazer uma pequena, breve colocação para a gente poder concluir o nosso trabalho. A gente vê a situação, é até importante colocar isso, porque a gente ouve falar dos terroristas, né? A gente ouve falar dos xiitas radicais e tal, que promovem, muitas vezes, essas situações, mais acentuadamente na Europa, nos Estados Unidos, que acontecem atos assim isolados de terrorismo, né? Com morte, com situações assim muito, muito difíceis. Mas, se a gente for examinar os muçulmanos, né? E o islamismo como um todo, os muçulmanos, eles são hoje a maior religião do mundo. Só para a gente colocar em termos numéricos, né? Eles são a maior religião do mundo. Mas entre os muçulmanos existem sunitas e xiitas. Graças a Deus, 97% dos muçulmanos são sunitas, né? Ou seja, os radicais estão entre os xiitas, e mesmo assim uma pequena minoria. Ainda bem, porque se não fosse assim, a gente estava roubado aí no mundo, estava uma confusão só, se fosse o oposto, né? Mas esse entendimento meio difuso, meio contraditório, ele existe em muitas religiões, né, que tem um entendimento avesso, um entendimento ao contrário, às vezes, das propostas. Como é que a gente pode ver um religioso condenando, digamos assim, o espiritismo, condenando que é coisa do diabo, que é coisa disso, coisa daquilo, que a gente já ouviu, né? Alguns até, quando você vai falar, o 30% vai bater o tambor, vai não sei o quê, né? Fala isso para a gente. Então, é importante que a gente compreenda bem isso aí, né? Bem, meus irmãos, rogamos que Jesus nos abençoe, né? A todos nós, que conscientes da nossa caminhada, da nossa responsabilidade, que vamos cada vez mais nos conscientizando, a gente possa caminhar na direção da paz, do amor e da luz, né? Conscientes de que nós estamos travando hoje o bom combate. Hoje nós estamos travando o bom combate. O bom combate que Paulo de Tarso falou, né? Que é esse combate entre o homem velho que quer persistir e o homem novo, esse que quer surgir. Então, que possamos travar esse bom combate para fazermos essa mudança, estabelecermos essas mudanças em nós e alcançarmos, enfim, essa paz tão almejada. Muita paz.